Boa noite. É com muita alegria e sob a proteção de nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Diante do noticiário de que tem aumentado os casos de Covid, nós vamos fazer a nossa parte quanto aos cuidados necessários na prevenção da doença. Mas nós decidimos que o uso de máscaras dentro da dependência fica a juízo de cada pessoa, usar ou não. Porém, não é obrigatório, mas nós temos álcool em gel, à vontade para ser usado. E neste momento, nós vamos fazer uma prece para harmonizarmos, intimamente, nos colocarmos na condição de recebermos o auxílio da espiritualidade, que é trabalhadora desta casa. Todos nós que aqui estamos sob os cuidados da espiritualidade, já recebendo todo o tratamento, todo o amparo que nós necessitamos. E principalmente nós vamos buscar a sintonia para melhorar a nossa compreensão, para que possamos receber o trabalho que o nosso companheiro nos traz, facilitando, nos auxiliando a melhor compreender o Evangelho de Jesus. Mestre querido, que as vossas bênçãos de amor sejam acolhidas em nosso coração, renovando as nossas energias, fortalecendo a nossa compreensão, fortalecendo a nossa fé, para que possamos caminhar com mais segurança nesta oportunidade reencarnatória tão abençoada, que cada um de nós recebeu para progredir. Todos nós que aqui estamos recebendo esta oportunidade para sairmos dela melhores do que quando nela ingressamos. E para isso, o nosso Pai Celestial nos fornece todas as ferramentas necessárias. E nós que aqui estamos, ó Mestre, estamos buscando compreender as vossas palavras, para que através dela possamos compreender este grande amor com que vós nos abençoa sempre, abençoa toda a humanidade, porque sois vós o governador da terra, e sois vós o caminho, a verdade e a vida. Auxilia-nos a abraçarmos esta verdade com muita firmeza, porque é o único caminho que cada um de nós temos a seguir. É este o caminho que nos traz a felicidade, que renova a nossa fé, que nos fortalece, que não nos deixa fraquejar diante das vicissitudes que a vida nos apresenta como desafios necessários ao desenvolvimento das nossas potencialidades, que trazemos por herança divina. Que assim seja. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 26º capítulo, cujo título é Véus. Trata-se da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E para falar sobre esse nosso tema de hoje, véus, é com muita alegria que a gente convida o nosso companheiro Wagner Silva, que é palestrante espírita e também grande colaborador daqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Ana Ângela. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente para juntos refletirmos no brilhantismo, que Emmanuel esboça na sua obra e na coleção inteira. Hoje o tema ele é bem instigante, porque nós vamos falar sobre revelações, que é o ato de tirar o véu. Revelar é tirar o véu, é tornar público aquilo que estava escondido. E a temática que Emmanuel propõe não é efetivamente a de velar, mas a de revelar. Não é a de colocar o véu, mas a de retirar o véu. E
Emmanuel, de uma forma muito brilhante, ele já começa nos esclarecendo que a tarefa de tirar o véu, ela não é uma tarefa fácil. É a primeira abordagem do texto que está proposto. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Então, nos desiludamos. Nós não vamos aqui conversar sobre uma receita, sobre algo para nós chegarmos em casa, escrevermos e começarmos a fazer. A proposta aqui é nos conscientizarmos de que há muito em nossas vidas para ser desvelado. E que a nossa posição deve ser de humildade para percebermos que nada sabemos. E que precisamos mergulhar numa busca constante de conhecimento. Essa é a proposta. Porque nós não sairemos daqui conhecedores de tudo que está sob véus. De tudo que está velado nas nossas consciências. De tudo que está velado na nossa mente. De tudo que está velado no nosso raciocínio lógico. Porque os véus, eles estão em todas as esferas. Naquilo que nós conhecemos, tem véus. Naquilo que nós sentimos, tem véus. Naquilo que nós pensamos, tem véus. Naquilo que nós acreditamos, tem véus. Então, todas as vertentes da nossa vida estão veladas. E aos poucos, com as experiências encarnatórias, nós vamos tendo possibilidades de retirar esses véus. Quando eu retiro o véu, eu passo a conhecer o que estava debaixo do véu e que agora está diante de mim. Esse é um processo. O mesmo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer: agora, pois, nós conhecemos em parte, como que por um espelho nós vemos as coisas. Mas vai chegar o dia em que o que é em parte será conhecido inteiramente. E assim como nós nos conhecemos, nós conheceremos. Ou seja, ele já nos deixa um aviso de que neste momento nós conhecemos em parte. Nós não temos condições de conhecer tudo que está colocado. E nem essa pretensão divina em relação ao ser humano. Nós estamos num caminho de descobertas, num caminho de descobrimentos de véus. Num caminho de revelações, num caminho de retirar véus de sobre coisas, de sobre pensamentos, de sobre sentimentos. É essa a proposta. Mas não nos enganemos, não é fácil. Rasgar os véus que ensombram a mente humana. É a primeira orientação de Emmanuel. Não é fácil. E por que não é fácil? Por diversas razões. Porque quando nós nos lançamos a revelar, a tirar o véu de sobre alguma coisa, nós nos confrontamos com o desconhecido em nós. Quando nós retiramos o véu de uma personalidade, nós vamos nos confrontar com alguém em nós mesmos que nós não conhecíamos. Vou tentar mastigar isso para nós entendermos. Nós não sabemos e não conhecemos as nossas potencialidades. Nem para crescer, nem para fazer o mal. A encarnação, ela nos proporciona esta oportunidade de vivenciar uma situação para conhecermos de fato quem nós somos.
Porque sem a experiência, nós só especulamos, nós só achamos que somos, nós só achamos que pensamos. A partir do momento em que nós experimentamos e experienciamos situações, às vezes nós nos surpreendemos. Que a gente pensa assim, eu não sabia que essa seria a minha reação. Situações diferentes despertam em nós reações que nós não conhecemos. Nós não sabemos como nós reagiríamos a um tapa na nossa face, se nós não recebermos um tapa na face. Nós podemos até especular, eu acho que eu faria isso. Não, eu viraria a outra. Porque eu sou evangélico, né? Eu sigo o evangelho de Jesus. E lá está escrito que se bater numa face, oferece a outra. Mas quando nós experimentamos isso, nós vamos encontrar com alguém em nós que nós não conhecemos. É só um exemplo. Nós podemos aqui especular diversas situações pelas quais nós não passamos. E isso vai dar para nós a dimensão de quantos seres existem em nós que nós não conhecemos. Quantos de nós, em nós, que nós não conhecemos, que estão velados. E que são revelados a partir da experiência. Então é vivendo, por exemplo, o desafeto de alguém por quem eu tenho afeto, que eu sei como eu reajo a isso. É vivendo a traição de alguém em quem eu confiei, que eu sei como eu reagiria a isso. É vivendo o abandono, é vivendo a enfermidade severa, que eu sei como eu reagiria à enfermidade severa. Então há em nós muitos sentimentos, muitas personalidades, muitas reações sob véus. E a bênção da experiência encarnatória traz à tona essa multidão que existe em nós, para que nós possamos crescer, para nós evoluirmos, para que sofrendo e vivenciando, nós possamos repensar, reconstruir e fazer da forma correta. Então nós nos confrontamos com o desconhecido em nós quando retiramos véu. Por isso não é confortável. Nós estamos falando de autoconhecimento. Retirar véu é se lançar ao autoconhecimento. Porque nós estamos debaixo de um véu. A coisa mais difícil que tem é tirar o véu de nós mesmos. Porque nós vamos nos encontrar com pessoas que nós nem imaginamos que somos. É difícil rasgar o véu, porque ele nos obriga a quebrarmos dogmas e paradigmas. Quebrarmos conceitos formados desde criança. Conceitos morais, conceitos religiosos, conceitos pessoais. E é muito confortável estar debaixo de um dogma. É muito confortável estar debaixo de um paradigma. Porque eu não sei por que é assim, mas é assim, então está tudo certo. E o autoconhecimento, ele nos conduz a quebrarmos paradigmas e dogmas. Por isso não é confortável. Não é confortável retirarmos véus, porque quando nós retiramos véus, nós somos expulsos de paraísos da comodidade. O exemplo mais claro disso está no livro de Gênesis, no livro bíblico Gênesis. Diante da ordem de coma de qualquer fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer.
Porque do dia em que vocês dela comerem, vocês serão expulsos do paraíso. Ou seja, o dia em que vocês retirarem o véu, porque árvore do conhecimento, olha só, a partir do momento que eu passo a conhecer o bem e o mal, que eu passo a conhecer, eu sou expulso do paraíso. Do paraíso da comodidade. Porque a partir do momento que eu passo a conhecer a lei de amor, de justiça e de caridade, eu não consigo mais ficar com os meus sentimentos sem uma elaboração pautada no Evangelho de Jesus. Isso não é fácil. A partir do momento em que eu conheço a lei de sociedade, eu não consigo mais entrar para dentro de mim e ficar comigo mesmo a vida inteira. Então, o conhecimento nos expulsa de paraísos. Por isso que uma psicanalista alemã, Melanie Klein, ela vai dizer que aquele que come da árvore do conhecimento sempre é expulso de algum paraíso. Eu me lembro quando eu comecei a participar dos estudos na Casa Espírita, há 6 anos atrás. Uma das questões do Livro dos Espíritos que estava sendo estudada era uma pergunta mais ou menos assim: basta o homem não fazer o mal? Resposta: não. Ele tem que praticar o bem. Porque ele responderá por todo efeito negativo do bem que ele não praticou. Fui expulso de um paraíso. O paraíso de pensar que bastava me recolher em retiros, em preces, e de não roubar, de não matar, de não falar de ninguém, poderia assim ficar apenas indo e voltando a templos religiosos, sem ajudar, sem interagir, sem participar, sem fazer o bem. Agora, o conhecimento de que eu respondo pelo efeito negativo do bem que eu não fiz, me expulsa de um paraíso. O véu que foi retirado me retira de um paraíso. A partir do momento em que eu conheço a lei de causa e efeito, e que eu desconstruo aquilo que eu aprendi durante 20 anos da minha vida, de que bastava eu aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, que eu seria salvo. Era simples. Quantas vezes eu já pensei nisso, né? Na hora que estiver morrendo, aceita, aí está tudo certo. Está tudo anulado, né? Borracha passou, acabou, não tem efeito nenhum. Aí eu venho para a doutrina espírita e ele fala assim: não, paga, viu? E repara, espia, repara. E se não for nessa vida, vai ser em outra, vai ser em outra, vai ser em outra. Mas sempre há o retorno. Fui expulso de outro paraíso. O da comodidade de apenas aceitar Jesus como Salvador. E ser livre, liberto de todo legado, de toda herança, de toda coisa ruim que porventura eu tivesse feito. Então, revelar, tirar o véu, nos tira a comodidade. Por isso que não é bom. Não é agradável, não é gostoso. Se a gente partir deste ponto de vista. Se nós apreciarmos por este ponto de vista. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais véu eu tiro, mais difícil fica a caminhada. Porque mais nós vamos entendendo a lógica da lei divina, ou das leis divinas. Não ficaria mais fácil? Não aprender, não retirar o véu? A caminhada não ficaria mais fácil pelo entendimento que vamos adquirindo?
for retirado no devido tempo, sim. O problema é quando nós retiramos o véu sem o preparo moral suficiente. Nós temos o conhecimento, mas não temos a base moral suficiente para fazer conforme nós aprendemos. É por isso que o progresso se dá com duas asas: a asa do conhecimento e a asa da moral. Porque quanto mais eu conheço, e quanto mais moralmente eu estou desenvolvido para conseguir aplicar o que eu conheço, aí é melhor, é mais fácil. A caminhada é mais fácil, muito mais fácil. Por quê? Porque é uma caminhada sem dor, é uma caminhada feliz. Porque por mais que nós digamos isso em discursos, de que a felicidade não é para este mundo, a doutrina nos deixa claro que a felicidade ela é possível. E só tem uma receita, nós falávamos isso ontem no estudo. Só tem uma receita só. Assim, se quiser anotar, para ser feliz, é só seguir as leis divinas. Pronto. O homem só é infeliz porque das leis divinas se afasta. Agora, então quanto mais eu conheço, mais fácil poderia ser a caminhada. Se além de conhecer, eu praticar, nós vamos chegar nessa questão. O Emmanuel propõe essa questão. Véus existem para questões que estão fora, mas também para questões que estão dentro. Então nós estamos falando de véus sobre questões científicas, sobre questões filosóficas. Nós estamos falando também de véus sobre o que nós temos, o que nós somos, sobre o que nós somos de fato, seres imortais. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Essa é a inscrição do Templo de Delfos. Muito referenciada por Sócrates, embora a inscrição seja anterior a ele. Conheça-te a ti mesmo. Retira o véu de você mesmo. Essa é a receita. Retira o véu. Conheça-te a ti mesmo. Quais são as minhas forças? Quais são minhas fraquezas? Quais são minhas potencialidades? Como eu reajo no contexto no qual eu estou inserido? E se eu mudasse de contexto? E se a situação fosse diferente? E se eu não tivesse as posses que tenho? Se eu não tivesse a família que eu tenho? E se a minha família fosse mais difícil? E se a minha família fosse mais fácil? E se eu tivesse muito dinheiro? Está vendo quanto nós não nos conhecemos? Nós não sabemos como seria. Eu, no lugar do outro, não sei como seria. Revelações internas nos ensinam o desconhecido em nós mesmos. Tirar o véu interno nos apresenta aquele de nós que nós não conhecemos. Aí, agora nós vamos tecer um pouquinho sobre a participação que foi feita. Conhecer é diferente de ser. E olha o que diz Emmanuel. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores, assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, porque por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. O que eu vejo aqui? Uma pessoa que conhece, mas que não se afeiçoou realmente a essa verdade. Por isso que neste caso são sempre ameaçadas de surpresas dolorosas. Aí não é mais fácil. Se eu conheço,
Se eu conheço, mas não pratico, em outras palavras, aí não é mais fácil, aí é mais difícil, é doloroso. Agora, se eu puder voar com as duas asas do mesmo tamanho, aí os voos são altos. O do conhecimento e do moral. Por isso, o apóstolo Paulo vai nos orientar: crescei na graça e no conhecimento. E a graça é essa questão moral. Isso nos faz lembrar uma passagem, o encontro de Jesus com um sábio, narrado em Lucas, capítulo 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como você lê? Olha, era um doutor da lei perguntando para Jesus. Era alguém que conhecia o que estava escrito e o que na prática, apesar de não estar escrito, era costume do povo hebreu. Então ele conhecia a tradição oral, ele conhecia as escrituras, e lá está muito claro o que fazer para herdar o reino dos céus. Mas ele faz essa pergunta para Jesus. E é uma das poucas vezes que Jesus responde com outra pergunta. O que está escrito na lei? Você é doutor. Como que você lê o que está escrito lá? Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Está vendo que ele sabia? Ele faz a pergunta e ele sabia a resposta. Está parecendo com o que Emmanuel coloca, de pessoas que sabem, que esboçam que sabem, mas não se afeiçoam ao que sabem? Aí Jesus dá um tapinha de luva e disse-lhe Jesus: respondeste bem, quer dizer, saber você sabe. Agora, faz isso e viverás. Ou seja, não é só saber. Jesus olha para ele e fala assim: saber você sabe, é isso mesmo, respondeste bem, passou na prova, escrita. 10. Respondeste bem, ó. Um elogio, não é? Respondeste bem. Imagina Jesus falando: não, você respondeu bem, é isso mesmo. Exatamente isso. Você falou exatamente o que é. 10. Agora, faz isso. E você vai viver. É outro nível da prova. É uma outra etapa. É a segunda etapa, é a parte prática. Exportadores de teorias. Emmanuel pegou pesado aqui, né? Olha só, você está exportando teoria. Conhecimento você tem demais. Você está exportando teoria. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática. Ignoram a beleza de praticar o que se sabe. E daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar, tem teoria para tudo, tem resposta na ponta da língua. Valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. Na hora de colocar em prática, não consegue assimilar o que sabe com o que deve ser feito. Aí fica difícil caminhar. Aí fica dolorosa. Então a resposta é: não fica mais fácil? Fica. Se nós tivermos condições de colocar em prática tudo aquilo que conhecemos. Aí sim, quanto mais conhecermos, muito mais fácil a caminhada. Agora, se não temos condição, muito mais difícil. Muito mais difícil.
é que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Ele está dando agora a receita. Ele está dando o caminho. É se converter. Converter é voltar, né, o caminho. Se converter ao serviço de salvação, ao serviço de redenção, de libertação. E ele nos coloca 3 reações possíveis diante de véus, que cada um de nós pode ter. Nós podemos, diante de um véu, apenas analisar esse véu. Nos imaginemos agora, cada um de nós aqui, num museu enorme, com milhares de peças. Milhares de peças. Cada um de nós, num museu, com milhares de peças. Esse museu se repete para cada um de nós. Somos só nós dentro desse museu. Mas cada um de nós está dentro de um museu desse. Milhares de peças. Vários andares, várias peças. Todas elas cobertas por véus. Todas estão cobertas. Imagina lá um lençol branco em cima de cada uma, você não sabe o que tem debaixo. Você não sabe que peça é aquela. Certo? Então, dentro desse museu, a primeira reação que Emmanuel coloca é a seguinte: você estar dentro deste museu, desta possibilidade de conhecer um monte de coisas novas, e você ficar só analisando. Nossa, que grande esse museu, né? Muitas peças. Ó, aquela lá é maior do que essa. Dá para ver pelo volume, né? E você só analisa. A outra possibilidade é você apenas se convencer de que aquilo existe, que é assim, né? E que o museu tem as peças e que elas são importantes por algum motivo. E a outra reação é você se converter ao serviço, né? De retirar esse véu. Quando nós apenas analisamos, isso está no texto, pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias àquilo ali. Será que é assim? Será que essa peça é muito antiga? Será que ela veio de onde? Será que é bonita, é colorida? Será que ela é de ouro? Será que ela é rara? Essa é a postura possível, uma postura possível diante de oportunidades de revelar coisas em nós. Como será que eu reagiria? Como seria se eu me lançasse a esse serviço? Como seria se eu estivesse mais empenhado nos estudos? Como seria se eu tratasse as pessoas ao meu redor diferente, com mais carinho, com mais amor? Quando nós apenas nos convencemos de que a peça existe, de que ela é importante, nós podemos nos tender a dogmatismos ferozes. É quando nós não puxamos o véu, nós não revelamos, mas nós sabemos que tem algo ali por trás, que esse algo ele é divino, que este algo é importante, e eu não sei porquê, só sei que é assim. Dogmatismo. Um dogma é uma verdade absoluta e inquestionável. Então, olha, eu não sei porquê, mas eu só sei que é assim. E eu me rendo a um dogmatismo feroz, uma fé cega, uma fé que não raciocina, uma fé que simplesmente aceita. Então eu não me lanço ao autoconhecimento, eu não quero mergulhar dentro de mim mesmo. Porque eu sou assim, pronto. Porque é assim que Deus me fez.
Porque a misericórdia é divina e no final das contas, basta eu aceitar Jesus e está tudo resolvido. Dogmas. Mas eu posso me lançar ao trabalho de retirar esses véus, se libertar dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores, em voos sublimes para a divindade. Então, nós temos um monte de véu para retirar. Como é que nós vamos agir? Nós vamos ficar assim? Não, muito véu, né, para tirar. Ou nós vamos nos lançar ao serviço? Essa é a questão. Esta é a grande questão. Mas é importante nós refletirmos em algumas outras coisas sobre véus. Aí nós trazemos aqui uma figura. Essa é uma representação esquemática de como era o templo de Jerusalém. O tabernáculo também, que era o templo móvel. Né? Pode. Antes, esse rasgar o véu também, a gente começar a estudar é um rasgar de véu. Levantar assim. Devagarinho. Porque é gradativo. A gente não rasga de uma vez, a gente vai revelando aos poucos. É gradativo, nós vamos falar sobre isso. Aqui é uma representação esquemática do templo de Jerusalém. Eu não sei se está dando para vocês verem perfeitamente, mas existe aqui pelo menos 3 grandes espaços. O que nós chamamos de átrio, ou de pátio, né? O que nós chamamos aqui do santo lugar, e aqui o santo do santo. O que acontecia? Aqui fora, onde tem a pia, o altar, todo mundo ficava, todo mundo podia acessar. Qualquer um. O pedinte, o cego, os vendilhões do templo estavam aqui. Os vendilhões estavam aqui. Então há comércio, está vendendo rolinha, está vendendo cordeiro para sacrifício. Então é um lugar amplo, é uma praça. Qualquer um entra, qualquer um fica. Quando nós vamos para o santo lugar, que é esse quadrado aqui, onde está a menorá, o altar de incenso e a mesa dos pães, só o sacerdote entra. Só o sacerdote entra. Já é necessário que alguns véus tenham sido retirados. Já é necessário um conhecimento um pouco maior. Mas quando nós falamos do santo dos santos ou do santíssimo lugar, só o sumo sacerdote entra. Ninguém mais. Porque se entrar, morre. Essa é a tradição judaica. Se entrar, morre. Se você não é sumo sacerdote e entrou, você morre. E se você é sumo sacerdote e entrou em pecado, você morre. Tá, e se ele morrer lá dentro, quem entra para tirar? Ninguém. O sumo sacerdote entrava com uma roupa cheia de sininhos, de guizos, e uma corda amarrada aos pés. Enquanto o sino estava batendo, é sinal que ele estava se movimentando. Se de repente o sino parasse de bater, ficasse um tempão sem bater, esse sacerdote estava em pecado. Ele morreu. Nós não podemos entrar para tirar. Então puxa a cordinha, porque aqui havia um véu. Aqui havia um véu. Entre o lugar santo e o santo dos santos há um véu. E o que está dentro do santo dos santos? 2 coisas muito importantes. A arca da aliança e o livro da lei. Livro da lei. Onde está a lei divina? Questão 621. Na nossa consciência. Vós sois templo, já diria Jesus. Nós somos templos. E aqui está a nossa consciência. Uma analogia. A lei divina está aqui dentro da nossa consciência.
Mas o fantástico não é isso. O fantástico é que com a entrega de Jesus, da entrega do Evangelho por Jesus, do seu modelo de vida, do seu manual de instrução, da forma em que devemos passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades, com a entrega do Evangelho por Jesus, quando ele termina essa nobre missão de nos falar como fazer e nos mostrar como deve ser feito, que momento que ele culmina com isso? Que momento que Jesus entrega o Evangelho e que ele fala, tá aí, ó, terminei. Que momento que ele faz isso? Na cruz. Pai, está consumado, cumpri, está entregue. Está entregue. O que nos diz Mateus 27:50? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E agora, todo mundo tem acesso ao Santo dos Santos. Ou seja, todo mundo tem acesso ao livro da lei. Todo mundo tem acesso livre à sua consciência. Ter acesso não significa que eu vou entrar lá. É uma questão de escolha. Mas o véu rasgou. A possibilidade de revelarmos e de termos revelado diante de nós é agora, ela é real, ela existe. Há mais a se revelar do que possamos supor. Essa é uma verdade sobre véus. Todavia, Bíblia, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vulo enviarei. João 16, 7, 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, tem muito véu para tirar, mas vocês não estão prontos. Tem muita coisa para ser revelada. Revelar é tirar o véu. Tem muita coisa para ser revelada, mas não está na hora. Então, sempre haverão véus para serem retirados. Sempre. Sempre. Porque nós nunca chegaremos ao status de Deus. Nós estamos em progresso eterno. Deus não. Deus é imutável. Se ele é imutável, ele não está sob a lei de progresso. Porque ele emana a lei de progresso. Véus menos densos, véus mais sutis, véus que nem parecem serem véus. Transparência, mas sempre haverão véus para serem retirados. Porque nós nunca estaremos prontos para tudo. Véus são rasgados desde sempre. E sempre haverão véus para serem rasgados. E apenas mediante a experiência encarnatória revelamos importantes fatos de nossas vidas e passamos a nos conhecer diante de determinadas circunstâncias. Já conversamos exaustivamente sobre isso. Vamos seguir. Véus são, tira esse estão aí, véus são personalíssimos. E cada um de nós possui os véus e cada um de nós deve retirá-los. Cada um de nós possui os seus véus e cada um de nós deve retirá-los. Vamos voltar para aquele museu? Imagino que fosse nos dado a possibilidade do seguinte: olha, você está nesse museu e você pode revelar uma peça por dia. São milhares.
São vários andares de museu, com vários temas, paleontologia, vários temas, Egito. E você pode tirar um véu por dia. E todo mundo aqui está na mesma condição, em museus diferentes. Ao cabo de um ano, eu terei tirado 365 véus. E cada um de vocês terá tirado 365 véus. Que não serão necessariamente os véus que eu tirei, das mesmas peças. Porque o andar que me interessava pode não ser o andar que interessava a vocês. O que nós estamos dizendo? Que nós não estamos numa fila paralela em que todo mundo cresce na mesma proporção, que todo mundo revela as mesmas coisas, tira os mesmos véus. E a maior falta de caridade que nós praticamos é querer que alguém fale da peça que nós conhecemos, porque nós retiramos o véu dela, da maneira que nós conhecemos, se para ele a peça ainda está encoberta. Falta de caridade. E falta de humildade pensarmos que ele não tem nada para nos ensinar. Quando, na verdade, ele já tirou véu de peças que eu não retirei. Existem elementos do caminho, do progresso, que ele conhece e eu não conheço. E aí está a beleza da lei de sociedade, de podermos juntos nos auxiliarmos e progredirmos e voarmos um pouco mais alto, trocando. Eu me lembro de um dia que eu gosto de pedalar. O Naron até outro dia colocou umas fotos minhas aí nas chamadas, eu estava de capacete de pedal. E outro dia eu estava num caminho, se alguém conhecer, eu fui por Brejo Alegre aqui, cheguei em Garatinga. De Garatinga eu peguei um caminho que vai para Caetano Preto, que é um distrito ali de Pará de Minas. E eu queria fazer Caetano Preto e Itaúna sem passar pela rodovia. Eu queria passar por estrada de chão. E tem esse caminho, mas só que ele é desconhecido, ele é trilha, ele tem porteira, ele tem mata-burros, ele tem pedaços sem estrada, mas ele existe. E eu não conhecia. E eu cheguei na metade desse caminho perdido. Eu tinha uma opção de ir para frente, para a direita e para a esquerda. Eu não sabia para onde eu ia. Mas só que eu sabia de onde eu vinha. Porque eu tinha vindo de lá. Então eu tinha passado em Pará de Minas, então eu sabia de onde eu vinha. Mas não sabia para onde eu ia. E eu vejo lá na frente um ciclista desorientado, outro. Aí eu falo, minha salvação. Agora ele me ensina o caminho. Aí eu pergunto para ele aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Aí ele, vou ajudar não, estou perdido. Mas não é possível, você é de onde? Ele, cara, eu sou de Pará de Minas, eu estou vindo de Itaúna, mas estou perdido, não sei voltar para Pará de Minas. Eu falei, cara, eu sou de Itaúna, eu estou vindo de Pará de Minas, estou perdido e não sei ir para Itaúna. Vamos fazer o seguinte, você me ensina e eu te ensino. E deu tudo certo. Ele falou, você segue aqui, eu estou vindo lá da montanha da Santa Cruz, você segue aqui, você vai virar à esquerda, você vai passar no Matabu, vai passar dentro de uma fazenda, você vai sair lá na estrada da montanha de Santa Cruz. Eu não, aí eu estou em casa. E você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui, não pega para a direita, que você sai na grutinha, vai para a esquerda, lá na frente você sobe uns cascalhos, você vai sair em Caetano Preto. Aí ele, não, aí lá eu estou em casa. Pronto, essa é a beleza. De conhecermos as peças que o outro não conhece. E se nós tivermos a humildade e a caridade, porque precisa ser humilde e caridoso. Caridoso para não exigir que ele conheça. E humilde para saber que ele conhece coisa que eu não conheço. Se nós formos humildes e caridosos, nós vamos longe. Mas isso não é fácil. Revelações
são graduais. E por vezes confundimos o levantar o véu com a sua retirada. Às vezes nós só estamos fazendo assim, mas faz parte do processo. É o início, é uma das etapas. O problema é quando nós levantamos um pouco e achamos que sabemos tudo que está por trás. E começamos a esbanjar um pseudo-conhecimento a respeito daquilo que está por trás do véu, quando na verdade só fizemos uma levantadinha. É o que lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, nas escalas espíritas, os espíritos vão chamar de pseudo-sábios. Aqueles que acham que sabem. E pode até saber alguma coisinha, mas está muito longe da realidade. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a coroação disso. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Então nós temos que compreender que faz parte do processo dar uma levantadinha no véu. E está tudo certo. Às vezes a encarnação inteira foi só para dar a levantadinha. A outra é para começar a puxar daquela peça. Mas tem tantas peças que nós já revelamos. Não nos condenemos. Tantas outras peças que nós já vencemos, que já superamos. E para terminarmos, o reforço de Emmanuel. Ele começa então e nós vamos terminar com a mesma orientação. De que não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Mas que nós não fiquemos em estado contemplativo diante da possibilidade de descobrirmos de nós aquilo que precisa ser descoberto. De tirarmos de nós os véus que precisam ser retirados. Autoconhecimento. De sabermos quem de fato somos, as nossas potencialidades. E o que fazer delas para ser hoje bem melhor do que nós fomos ontem. E amanhã bem melhor do que estamos sendo hoje. Que essa seja a nossa jornada. Vou agradecer a oportunidade, que assim seja.